Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, com muita alegria, para a gente fazer mais uma reunião do nosso NEP Gesiel. E para a gente começar, então, a gente vai ouvir primeiro, vou convidar todos a fazer uma prece junto com a gente, que a Soninha vai fazer para a gente. Tá? Ok. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, queridos amigos que aqui estão nesse estudo, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo refletir, estudar e aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cada vez mais. Que ele deixe de ser apenas uma informação para fazer parte verdadeira da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem aí, Lisete? Tá. Então tá bom. Espera só um tantinho que eu vou colocar aqui. Pronto, vocês estão vendo aí? Então, é mais ou menos uma continuação do que a gente tinha visto na semana passada. Vocês lembram? Deixa eu buscar aqui para um pouquinho. Eita. Ai. A gente tinha visto isso aqui, ó. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Lembra disso? Aí agora a gente vai. Eita. Aqui. Então é isso. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como senhor. Se ao senhor da casa chamaram Beelzebul, quanto mais aos membros da casa dele. Na Bíblia de Jerusalém, basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim os seus familiares. Tá? Ali, com relação a senhor, aqui, ó, né? Ele põe uma notinha aqui, senhor, dono da casa, chefe da família. Com relação a Beelzebul, aqui ele fala também que é senhor da habitação, refere-se a um deus filisteu ao qual Acasias, filho do rei Acabe, teria consultado num oráculo, apesar da reprovação do profeta Elias. Peraí. Era conhecido como príncipe dos maus espíritos, de onde se originou o nome Senhor da habitação ou da morada dos maus espíritos. E ali aos membros da casa, né? Ele coloca aqui membro da casa, doméstico, familiar, as pessoas que estão dentro da mesma casa, né? Esse Beelzebul que coloca aí, na verdade, vem de Baal Zebul, né? Baal, porque ele fala de Elias aqui, né? Do profeta Elias. Vocês lembram da história do profeta Elias? Que ele combatia o pessoal que eram devotos do rei não, do deus Baal,
né? Tem aquele episódio que ele faz tipo um desafio, né? Montam dois altares, um altar dele para o Deus único e outro altar do pessoal que, que adorava o Deus Baal, e ele faz aquela disputa ali, né? Vamos dizer assim, que teria que, eh, que incendiar ali o altar, né? E o pessoal faz, reza, 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 pede, 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 mas não vem fogo ali de jeito nenhum. E no altar dele ele manda molhar, molhar, molhar as coisas todas que tinha ali. E aí ele consegue pôr fogo em tudo aquilo que está naquela lenha que estava toda encharcada ali, né? Então, aí ele prova que realmente o Baal não existia, que existia o Deus único, e ele acaba mandando, como é que fala? Ele decapitou todos os seguidores do rei Baal, né? Do deus Baal. Então, esse Beuzebu vem de Baal, né? Baal-zebu. Bom, e aí? O Elisete, tudo bem? Boa noite, Sem desculpa o problemas, atraso. querida. A gente começou agora, a gente deu uma atrasadinha mesmo, tá? E aí, alguém quer comentar alguma coisa aí? O que acha desse negócio aí? Não? Nadinha? Vamos pensar primeiro nessa parte aqui, ó, que é o complemento da parte anterior, né? Essa parte aqui que basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como seu senhor. Pensar primeiro nessa parte aí, tá? Eu peguei um comentário aqui do Champlin, não achei muita coisa a respeito disso daí, não, sabe? Mas, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Jesus repete as implicações já explicadas no versículo anterior, a gente comentou, né? A posição inferior do discípulo ou escravo subentende que tal indivíduo sofrerá o mesmo destino do mestre ou senhor. Os destinos do senhor e de seus escravos estavam vinculados devido à relação existente entre eles. Jesus mostra que o verdadeiro discípulo no reino dos céus não pode esperar outra sorte senão aquela que foi imposta pelos homens ao Senhor do reino. Porém, conhecendo tanto o Senhor como a vitória final do seu reino, o discípulo autêntico estará não somente preparado, mas também ansioso por ter um destino comum com o destino do seu Senhor. O significado dessa palavra, parar aqui, que aqui ele vai falar da segunda parte. Então, é assim, na verdade, eles eram discípulos de Jesus. Na verdade, o que está dizendo é que não adianta eles desejarem, além das glórias que poderia ter o mestre, e muito menos além de todos as perseguições e todos os desastres, entre aspas, né, que poderiam advir para o mestre também, né? Olha, devido aos vínculos de relação existente entre eles. Quer dizer, tudo que Jesus, com certeza, já estava passando em termos de perseguição e queria passar mais à frente, né? Eles poderiam estar esperando a mesma coisa, né? Porque na semana passada a gente falou da questão do conhecimento, da elevação que você pode almejar, né? Jesus, para nós,
é o nosso modelo, é o nosso guia, né? Estamos aqui tentando nos aperfeiçoar, nos melhorar, né? Evoluir, aprender, para atingir um certo grau de perfeição. Perfeição absoluta a gente não consegue, porque a perfeição absoluta é de Deus apenas. Mas a gente consegue um certo grau de perfeição, que é o patamar que Jesus mostrou para que a gente pode conseguir, né? Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Tá certo? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Com relação àquela segunda parte, gente, aqui, ó, se ao senhor da casa chamaram Belzebu, quanto mais aos membros da casa dele. O que ele comenta aqui? O significado dessa palavra é senhor das moscas. É outro significado que também tem aquela mesma palavra, né? Filho de um deus de Ekron. Obviamente, esse deus era representado por esse povo na forma de uma mosca metálica, em tamanho gigantesco. Talvez a ideia desse deus tenha tido origem no expurgo de uma peste de moscas havida naquele tempo. Desejando prestar adoração ao poder que provinha desse saneamento, criou-se o conceito do Deus Mosca. Essas palavras são formas diversas do termo que significa Senhor do Esterco, Virgem Maria, não? Mas todos dizem que vem da palavra hebraica que quer dizer Senhor da casa, como está lá na nota do Haroldo, né? Provavelmente este é o sentido mais certo. É provável que os judeus tenham começado a empregar esse termo, Senhor do Esterco, para indicar os diversos deuses dos gentios, querendo mostrar com esse termo o seu desprezo a tais deuses. Mais tarde, fizeram nova modificação da palavra, chegando ao sentido de senhor da casa, isto é, casa dos demônios. O que mostra que os judeus concebiam os deuses gentílicos como manifestações variegadas do poder de Satanás e dos demônios. Porque eles chegaram a falar que Jesus era o senhor dos demônios, né? Então, embora haja controvérsia sobre o sentido exato do termo, sabemos, por Mateus 12, 24, que os judeus empregaram-no como sinônimo de Satanás. Deixa eu ver o que é esse 12, 24 aqui para a gente falar aí. O 12, 24 está dentro de uma perícope que o título é Jesus e Belzebu, porque trouxeram um endemoniado cego e mudo para ele e ele curou, né? E aí no 12, 24, está escrito assim: mas tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os daimonos senão por Belzebu, o chefe dos daimonos. Quer dizer, querendo dizer que ele era o chefe dos demônios, por isso que ele pôde expulsar o demônio que estava ali no rapaz que trouxeram para ele, né? E Jesus, porém, eu vou ler um pedacinho para vocês. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade em casa dividida está deserto, desculpa. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá em pé o seu reino? Quer dizer, ele alega que como que ele pode expulsar, se ele é o chefe, né?
ele devia dar as mãos ao demônio, né? Não expulsá-lo, né? Então, a justificativa de Jesus ali, né? Por isso que ele fala, a casa que é dividida, se ele está expulsando e ele era o chefe dos demônios, então a casa está dividida, né? Está um contra o outro ali. Disseram eles, ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios, que é o que está lá no 12:24, tá? Por essas palavras, nota-se que Jesus foi chamado de braço direito de Satanás. Mas aqui em Mateus 10:25, que é o que a gente está vendo, né? Parece que chamaram a Jesus do próprio Satanás, o que depende das palavras de Jesus. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, provavelmente as autoridades dos judeus disseram ambas as coisas contra Jesus. Isso mostra a grande estatura do poder de Jesus, porquanto Satanás tinha reputação de possuir grande poder. As obras de Jesus devem ter sido realmente grandes, pois de outro modo seus inimigos não teriam empregado tais termos ao se referirem à sua pessoa. Gente, que coisa incrível, né? Eles conseguem entender que Jesus era grande porque ele mandava, vamos dizer assim, né? Ele tinha poder sobre o demônio, né? Sobre tipo, quer dizer, a grandeza dele, a grandeza moral, toda a vida dele não era reconhecida, vamos dizer assim, mas o poder dele contra Satanás foi reconhecido. É uma coisa de assustar, né? Algum comentário aí, gente? Eu acho que é até um pouco de despeito, né? Porque assim, eles viam todo esse poder de Jesus e eles não tinham escolha. Ou eles achavam que realmente vinha do mal esse poder, ou eles tinham que admitir que era de Deus que vinha. E se viesse de Deus, é sinal de que ele realmente era o Messias, né? Então, como eles não podiam admitir isso, por despeito colocavam ele no oposto. Mas Jesus, sempre brilhante, claro, explicou, mas como assim? Então eu tô dividindo esse reino, né? Eu estou indo contra eu mesmo, ou indo contra quem seria o demônio, então não faria sentido, né? Então, mas é bem o que você falou, assim, chega a ser absurdo passar isso, uma pessoa que está fazendo o bem, ela ser considerada como se estivesse fazendo o mal, né? Como se fosse autora do mal ou poderosa para o mal. Se está fazendo bem é porque esse poder é para o bem, né? Mas é despeito. Eu acho que era despeito. Com certeza. E nessa série que a gente comentou aí, tem até um episódio que eu me lembro que era da cura do paralítico de Cafarnaum, aquele que desce pelo telhado e tal, sabe? A gente já até viu aqui, né? E eles mostram ali, assim, de uma maneira muito interessante. A série é bem legal, viu, gente? Porque, assim, os filmes com relação à vida de Jesus, às vezes trazem coisas que a gente que tem um pouquinho de conhecimento do evangelho acha tão absurdo, né? E lá eles são assim, bem fiéis, né? Na medida do possível, é lógico, né? Bem fiéis àquilo que a gente, né? A ideia que a gente tem, né? De Jesus, da sua bondade e tal, é muito interessante. E nessa passagem do paralítico de Cafarnaum, tem ali os fariseus olhando pela janela o que está acontecendo ali, e tem um dos fariseus que questiona tudo isso. Então, e fazia parte da tradição deles que quando houvesse assim curas, porque estava previsto, né, acho que era Isaías, que fala que o momento que o Messias fosse aparecer, que os cegos iriam enxergar, os coxos iriam andar, né, muitas curas iriam acontecer, né?
Então, se acontecesse esse tipo de milagre, entre aspas, era obrigação desses fariseus pesquisarem a respeito, porque no momento que aparecesse isso, era o momento de provar que o Messias estava entre eles, né? Porque ninguém tinha capacidade de fazer esses milagres, né? Mas eles não fazem isso, né? Pelo contrário, como a Soninha falou, pelo despeito, pela inveja, né? Então eles atacam, né? Por quê? Por quê? Porque eles mostram até o caso de Maria Madalena no filme, né? Que um dos fariseus, que é o Nicodemos, inclusive, no filme, ele tenta ir lá e fazer um exorcismo, vamos dizer assim, né? Fazer uma desobsessão, e ele não consegue, e o suposto demônio, né? O espírito que está com ela, até meio que tira um sarro de Nicodemos ali, né? Então ele fica, nossa, e os outros fariseus que estão com ele também ficam assim assustadíssimos, e era um despeito muito grande, né? Como que eu não consegui, que era o fariseu dos fariseus, né? Um cara super, né, bem cotado lá, ele não conseguiu, mas aí vai um carinha lá que anda descalço, que é um Zé Ninguém no meio do povo e consegue, né? E consegue fazer isso com ela. Então, assim, realmente um despeito muito grande deles, né? Inveja mesmo, né? Ô, Val, Oi, querido. mas isso também para você ver, né? Perdurou por muito tempo essa inveja, entre aspas. Então, É, quantas mulheres foram jogadas nas fogueiras por conhecer uma erva? Às vezes elas conheciam uma erva simples que tinha um efeito calmante, ou curativo, pronto, bruxa, e já sim. queimava na fogueira. Elas tinham que ter usado essa dialética de Jesus, uai, mas se eu sou demônio, se eu compactuo com o demônio, então por que, como que eu posso estar curando, fazendo o bem? Então eu estou dividindo o reino do mal? Não é verdade? Né? Mas E isso era mais com as mulheres mesmo, né? Quantas mulheres não foram queimadas, acho, não? Na essa Inquisição ignorância também, né? durou, né? Muito tempo, infelizmente. Que loucura, né, gente? Que loucura. Bom, o dono da casa, ó. Jesus era e continua sendo o dono, o chefe de uma casa, embora não da casa dos demônios, como os judeus disseram, né? Essas palavras indicam que provavelmente o sentido do termo usado pelos judeus era senhor da casa. E isso provocou a observação feita por Jesus de que ele é realmente o senhor de uma casa, mas não da casa dos demônios. Jesus é o dono da casa do Pai. Coisa linda, né? Jesus é o senhor da casa do Pai, sendo o irmão mais velho dos discípulos do reino do Pai. Jesus é o sumo sacerdote, fiel em todas as coisas, como foi Moisés, com a diferença que o Cristo é o Filho unigênito, aquele que construiu a casa e que é chefe dessa casa. Quer dizer, ele é chefe da casa, olha, ele é sumo sacerdote, isso é tratado muito na carta aos Hebreus, né? A Ilha que fala muito disso aqui. Ele é sumo sacerdote, fiel a todas as coisas que foram de Moisés, com a diferença que o Cristo é o Filho unigênito, aquele que construiu a casa. Vocês sabem por que é filho unigênito, gente? Por que é falado de unigênito para ele? Não? Ele é filho unigênito ou primogênito, como falam, porque ele foi o primeiro e o único, por enquanto, né, que veio para cá e, vamos dizer assim, demonstrou mais amplamente todos os atributos de Deus. Foi ele que mostrou para a gente, né, demonstrou para a gente mais fielmente o que seria
Deus, né? Ele não é Deus, mas ele fala, você olhando para mim, você vê o Pai. Não que ele seja o Pai, que seja uma pessoa só, mas olhando para ele, você vê todos os atributos de Deus de maneira mais clara, mais ampla, mais nítida, né? Por isso que ele é chamado de filho unigênito, porque é o único que fez isso para a gente aqui. E que construiu a casa, né? Que construiu a casa. Ele é o co-criador que recebeu a incumbência do pai de trabalhar com esse planeta Terra aqui desde a sua formação até o fim, né? Continuando aqui. Moisés, a maior das autoridades religiosas dos judeus, nunca deixou de ser um servo nessa casa. Olha que coisa linda, né? Assim, ensina o trecho de Hebreus, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Essa casa se compõe de pedras vivas, no dizer de Pedro. Pedras vivas. Essas pedras somos nós, gente. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes. Deixa eu pegar uma pastilhinha aqui. Desculpa, gente. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A casa de Deus é criação espiritual para servir a alvos espirituais, para o benefício de Deus, mas também para o desenvolvimento e felicidade daqueles que fazem parte da casa de Deus. Essa casa é habitada pelos Espíritos de Deus, o que alude à comunhão mística de Deus com os membros de sua casa. A ilustração da casa, portanto, de modo geral, indica a obra de Deus ao construir ou criar algo de espiritual entre os homens. Outros textos indicam que isso inclui todas as criaturas, que Deus tem alvos a ser cumpridos e que os homens participam desses planos divinos. Nessa casa, Jesus Cristo é o dono. Muito bonito, né, gente? Querem comentar? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Isso é o que está lá na carta de Pedro, né? Ou seja, essa consideração de que Jesus é o sumo sacerdote, né? Essa condição nós também podemos atingir, né? O que vocês entendem quando ele fala de alvos espirituais? Val, para mim esse texto é difícil. Estou tão quietinha, né? Mas é muito difícil. Eu preciso ler, acho que de novo. Alvos, gente, no sentido de, vamos dizer assim, o projeto de Deus. Lembra que a gente falou da questão do filho do homem? O filho do homem
como Jesus, ele mostra para ele tem a condição humana, né? Mas a condição humana dele já foi trabalhada, já foi sublimada, ele já chegou na esfera de espíritos puros, e ele está na esfera dos espíritos crísticos, não é isso? Então, apesar de ele ter a condição humana, como nós, criatura humana, né, ele já evoluiu e atingiu o ponto que ele está. E o ponto que ele está é o modelo do que Deus espera da gente. Ele é o produto final, o produto acabado, né? A versão final desse projeto de Deus para a gente, né? Do que Deus espera da gente, do que a gente vai chegar. Então, o alvo espiritual é isso, é o filho de Deus, é o filho do homem, é esse produto final que Deus espera que a gente atinja. Olha, em casa habitada pelo Espírito de Deus, o que alude à comunhão mística de Deus com os membros dessa casa. Quer dizer, nós somos os membros dessa casa, nós somos o alvo espiritual, o ponto que a gente, somos o alvo que Deus espera que a gente atinja, né? Nós somos esse alvo. Aquelas pedras, nós somos as pedras vivas que formam essa casa. Essa casa espiritual é formada por todos nós. É como se cada um de nós fosse um tijolinho formando essa casa. E essa casa, a nossa casa, no caso aqui, é a Terra, né? Mas não a Terra física, a Terra formada por todos nós. Soninha? Quando fala desse alvo, eu também entendo assim como sendo os alvos espirituais, como sendo justamente aquilo que a gente falou no grupo passado, que é essa questão de que é um horizonte que a gente nunca alcança, né? Sempre tem uma evolução acontecendo. E todos nós fazemos parte desse projeto de Deus de evolução. Então, assim, ele nos dá todo o suporte para que a gente consiga evoluir, cada um vai evoluir no seu tempo, de acordo com as suas escolhas, com seu livre-arbítrio, mas todos nós temos esse destino em comum, né? Que é a evolução espiritual. Eu entendi dessa forma também. É isso aí. O Arthur Valadares, numa palestra dele, que ele pegou para analogia a área dele de profissão, né, engenharia. Falou que nós somos o esboço. E ele já é o produto acabado. Isso. Isso é interessante, que é isso aí, mais ou menos isso, né? E nessa casa, Jesus Cristo é o dono. É por isso que também, né, voltando aqui um pouco no versículo, gente, basta ao discípulo tornar-se como mestre, quer dizer, nosso mestre é Jesus, né? A gente, no versículo anterior, falou que o discípulo não é o discípulo não é o mestre, né? Não chega a ser o mestre, porque é exatamente o que a Soninha falou. Jesus está aqui, nós estamos aqui, a hora que a gente chegar aqui, Jesus já não está mais aqui, está lá, né? E assim vai, não é isso? Sempre vai estar à frente, sempre vai estar acima de nós, né? Mas no momento que a gente se tornar como mestre, né, é o momento que a gente vai atingir o patamar que ele está agora, mas que ele já vai estar mais acima naquele momento, não é isso? Então é isso que ele fala aqui do alvo espiritual. Pelo menos é isso que eu entendo, né? E o dono da casa, na verdade, é o mestre, né? No caso, para nós aqui, é Jesus. Certo? Mais alguma coisa? Tá todo mundo quietinho.
quietinho. Esse termo Beuzebu, ele, na época de Jesus, era usado para falarem sobre os falsos profetas, né? Aqueles falsos ídolos, que seriam os deuses dos pagãos, Sim, né? E a própria palavra, o Raul Teixeira tem uma palestra muito interessante, ele vai explicando do hebraico para o aramaico, ele vai trazendo aquilo que as culturas fizeram em relação às palavras, né? E que realmente existe um verbo em hebraico que é muito parecido, que é o Zabaal, que é perto do Baal, né? Que seria o Baal Zebu no começo, depois foi para Belzebu, e aí foi mudando. E é esse verbo Baal Zebu que significa por esterco, que seria das moscas, né? isso. Então, eu acho que esse texto, como foi falado aí, a Silvia, ele é muito profundo, ele é muito amplo, mas é que também essas palavras foram entrando no nosso conteúdo de estudo há muitos séculos, de uma forma errada também, né? Aquilo que você coloca aí para nós sobre se chamar ao Senhor da casa de Beelzebul, então os que estão ali também. Então, se ali tiver um falso profeta, todos ali seguirão um falso profeta, né? E quando nós somos os alvos, o para que a gente está aqui, nós somos realmente alvos de Deus, né? Como se ele mirasse na gente para que a gente fosse tocado e sermos, então, um porta-voz dessa casa do Cristo, né? Mas não a casa de Beelzebul, que até hoje falo que o espírito é Beelzebul. E é o falso profeta, né? Então, há muita confusão, mas eu vejo assim como um texto realmente muito difícil para estudar, para pegar, né? Deixa a gente meio com nó na cabeça aqui, mas eu gostei quando o Raul explicou direitinho essas transformações que o verbo Beelzebul foi tendo com o passar dos anos, né? Que era mesmo o senhor dos estercos. Era estercar o terreno, né? E olha a confusão que foi feita, né? A gente fala até hoje errado, muitas vezes. E Baal era tido também como dono, né? Dono, chefe. Senhor, né? Senhor. Então, naquela passagem da mulher samaritana lá no poço, né? Que Jesus conversa com ela, ele se refere ao Senhor, né? A Baal também. Né? A Baal também. Isso aí. Eles misturavam os verbos, né? Então, não dá para a gente, às vezes, pegar o pé da letra realmente isso num sentido, porque para nós fica completamente errado, né? Fica, exatamente. Porque o idioma deles era, perto do que a gente tem hoje, era um idioma pobre, né? Uma mesma palavra era utilizada para várias determinações, né? Várias funções. Então, às vezes, a tradução, inclusive, às vezes é difícil por conta disso, né? Mas, mais alguma coisa, gente? Ó, tem mais um texto aqui do Emmanuel agora, que fala exatamente do Beelzebul aí. Estima do mundo, o caminho, verdade e vida. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se
em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus é chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para um madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obtenção e redenção. Como a Nicéia falou, né? Até hoje nós somos chamados de Beelzebul. Até hoje, quantos, né, não acham que a gente mexe com demônio, né? A gente não tem que mexer com essas coisas, né? Existe realmente muito preconceito. E é um preconceito que a palavra já diz, né? Preconceito é uma ideia que se faz sem conhecimento, né? Então, as pessoas, eu tenho pessoas na família que falam, não, mas o espírita nem reconhece Jesus, como se não fôssemos cristãos, né? Como se a gente fosse voltado para o mal. Eu acho que, no fundo, tem muito a ver com isso que foi dito de Jesus lá atrás, né? Essa questão de achar que tudo o que é feito está voltado para o mal. Tudo que você não entende, tudo que você não sabe explicar, é como se fosse o poder do mal maior do que o poder de Deus, né? Que é um absurdo, que é um absurdo completo. Então, é muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é essa questão de que a gente, muitas vezes, né, coloco a gente porque é o ser humano, né, tem essa preocupação, essa expectativa, né, de reconhecimento, de que as pessoas valorizem o que você faz, elogiem, que existe esse reconhecimento. E aí ele fala, eu não sei aonde está exatamente, que eu estou vendo no celular, eu enxergo muito pouco pelo celular o que está escrito, né? Mas, assim, eu vi no finalzinho que estava falando assim, a gente acaba valorizando uma referência, digamos assim, que é da Terra, e a Terra está precisando, ainda vai passar por muita reformulação, por muita evolução, e a gente está preso a valores que estão aqui tão imperfeitos, né? Exatamente, eu sei que é aí no finalzinho, exato. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então, assim, a gente está preocupado com imagem, com reconhecimento, com valorização de uma referência tão ainda que precisa tanto evoluir, precisa tanto melhorar, mudar, e a gente achando que isso é o mais importante, né? Essa valorização. E aí vem aquela frase de Madre Teresa, que eu gosto tanto, que ela fala, na verdade, nunca foi entre nós e o outro, é sempre entre nós e Deus, né? E é isso que falta muitas vezes para nós termos essa clareza de querer mais a certeza de que você está fazendo o seu melhor, que a sua consciência está limpa em relação à sua intenção, ao seu desejo de fazer o bem, independente de ter reconhecimento ou não, de ser
percebido o que você está fazendo, de ser valorizado, isso aqui, né? Não importa. Isso não teria que nos importar, mas não é o que acontece, na verdade. Excelente, Soninha, muito bom. Acho que você traduziu bem aí o texto todo aí. O Neto queria falar alguma coisa? Val, sobe só um pouquinho, por favor. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar, né? A gente ainda vê hoje algumas denominações religiosas achar que, ainda sobre essa questão do preconceito em relação ao espiritismo, né? Apesar de todas as ações, de tudo que vem sendo feito, de tudo que a sociedade está presenciando mediante as ações, muitas ações, né, daqueles que professam a doutrina espírita. A gente pode citar aí muitos exemplos. Hoje, talvez o mais conhecido seja o do A Mansão do Caminho, né, lá com o Divaldo. Mas essa semana eu também eu consegui assistir uma palestra, é uma entrevista, na verdade, do André Trigueiro com aquele médico lá do Rio de Janeiro, é o doutor que trabalha... Frutuoso, tá? Como? Frutuoso? Doutor Frutuoso. Uma entrevista simplesmente incrível, né? Aí ele falando no meio dele, no meio científico, no meio médico, né? Que ele ainda, as pessoas não levam a sério todo o trabalho que ele faz, né? Ainda tem uma resistência enorme, apesar de fazerem coisas assim fantásticas, né? Ele dizendo que se dirigia a outros colegas médicos e perguntava: ô fulano de tal, quantas cirurgias tu já fizeste, né? Aí, não, umas 23 mil. Veja quanto de bem essa criatura fez, né, já, né? E assim, não reconhecer que tem algo além disso, né? Algo além dessa questão material que está aqui entre nós. Ele disse que um dos livros dele, ele conseguiu entrevistar uma médica que é médium, com a única imposição que ela fez foi de que o nome dela não saísse no livro. Porque se saísse no livro, provavelmente, aí eu não sei se ela não queria realmente aparecer e continuar fazendo o trabalho dela ali, como ela já vem fazendo, ou se ela tinha receio de alguma retaliação, né? Não ficou bem explícito para mim. Mas ele afirma que ela descrevendo, né? Ele fez algumas perguntas para ela e ela descrevendo, dizendo que quando ela está operando, ela consegue ver o corpo humano por dentro, assim, toda aquela o bombeamento do sangue, a circulação sanguínea, é uma coisa incrível, né? E ele se referindo que isso vai ser a medicina do futuro, né? E assim, mas ainda há um preconceito enorme com relação a isso, né? No meio acadêmico ainda muito maior, né? Muito maior. Mas é claro que a gente sabe que esses homens e mulheres que militam no meio científico, em sua maioria eles não, ou em grande parte, eles não têm realmente essa questão, essa predileção pela questão espiritual, né? Não vou nem falar da questão religiosa, espiritual. Mas, no momento, é o que eu sempre costumo falar, no momento que essas duas situações se casarem, né? Os cientistas associados
a questão espiritual, meu Deus, aí vai ser essa medicina do futuro que o doutor Frutuoso, Paulo César Frutuoso, fala. Então, é incrível a palestra, vale a pena assistir. A palestra não, a entrevista. E é realmente algo assim incrível. Muito. A gente fica meio perplexo, porque, assim, nós outros, eu estou me referindo aqui, que conheço nada da parte científica, né? Principalmente na área médica, então a gente fica até que meio assustado com a fala dele. A gente percebe que é uma coisa tão real naquilo que ele fala, que tem momentos, vários momentos, que ele se emociona, porque ele vive aquilo de uma forma tão real, né? E é real, que ele não consegue segurar a emoção. Um homem já com 70 anos de idade, já passado na casca do alho, vivenciado diversas experiências, né? E aí ele diz que ainda convive muito, né, com essa desconfiança no meio dele. Aí no meio científico, em todas as áreas, né? A gente vê ainda, o que eu ia dizer no início, algumas denominações religiosas acharem que o, o demônio ele age de diversas formas para poder enganar a gente. Se faz de bonzinho, vai fazer um monte de atitude legal, fazer coisas boas, mas para depois dar o bote final. Eu digo, assim, de uma infantilidade, né? Esse tipo de pensamento é de uma infantilidade que eu não consigo. Bom, eu tenho que respeitar, porque nós também, da mesma forma que nós estamos distantes, né, de outros conhecimentos, cada um está num determinado momento, né, da vida e da experiência de vida. E então é isso que eu queria relatar, esse momento, né, que eu assisti da entrevista com o Dr. Frutuoso, e esse exemplo que eu já vivenciei, já presenciei diversas vezes, de pessoas fazendo esse relato, na crítica ao espiritismo. Mas isso é só temporário, que é para pegar vocês e depois passar a praticar o mal. Então, é muito louco isso, esse pensamento, sabe? Esse Doutor Frutuoso, eu até tenho um livro dele aqui. Ele é muito legal, sim, o trabalho deles lá. Eu acho que tem umas palestras até antigas dele, que ele conta os casos da cirurgia, de substituição, porque a gente sabe que a cura é substituição de célula doente por célula sã, né? Mas ele chegar a ficar com um órgão, coração na mão, que foi substituído, não sei se coração, mas alguma válvula, alguma coisa ali, sabe, que foi substituída, dele ficar com aquilo na mão e mostrar para o médico que não acreditava, né? Estava ali na mão dele e a pessoa vinha lá bem e tal. Ele tem histórias fantásticas, esse Frutuoso aí. Ele tem histórias fantásticas. Nilson queria falar alguma coisa, parece, ou não? Não, é só complementar o que o Neto falou aí, você também, Val. Tem uma palestra dele, eu não sei se vocês já viram essa, que ele, quando era pequeno, ele comprou uma revista do Dante Alighieri, e na capa da revista tinha umas árvores lá, uns espíritos em forma de árvore, tão trevosos que eles eram, né? E aí Dante, ele conta que Dante desceu de fato, né, nos mundos, nos planos inferiores, e viu tudo aquilo. E ele só que ele ficou muito impressionado com essa imagem. Isso marcou muito ele, essa imagem dessa revista, que ele guarda até hoje na casa dele. E só que ele não sabia o porquê que marcou, impactou tanto ele. E aí depois, lá no Lar Frei Luiz, né? Quando vem o espírito lá, não sei se é o próprio Frei Luiz, mas um espírito que chama todos eles para uma reunião, aí fala, porque você já foi aquela árvore. Ele conta que ele pintava nas outras reencarnações dele. Essa é a primeira que ele está conseguindo resgatar, que ele se endireitou. É a primeira. Ele está resgatando muito bem, né? Está Ele fazendo. conta chorando. Ele conta chorando, compulsivamente.
Gente, tem coisas lindas acontecendo por aí, né? Você comentou da casa, da Mansão do Caminho, né? Do Divaldo, mas tem ali o Raul Teixeira também tem um trabalho que eu estou esquecendo o nome do trabalho dele lá, mas também é muito lindo, né? Roberto Almeida, lá no Norte, também faz um trabalho maravilhoso com crianças, com famílias, né? Isso. O Jardim das Oliveiras, né? Lá com o Alberto. Isso. E tem outros, aqui perto, tem o Instituto Eurípides Barçanufo, que trabalha com crianças também, né, com deficiências, com dificuldades. E tem um monte aí, gente. Inúmeros. Que acontece por aí, mas que a gente não vê na mídia, né? A gente não tem propaganda disso, né? Então, esse mundo que está para regenerar aqui, que está aqui, ele está se regenerando, né? Eu gosto de falar isso porque tem tanta gente falando que não, o mundo está piorando, né, e não tem como. Não, ele não está piorando. É porque como está lá no livro dos Espíritos, né? O mal é muito barulhento e o bem é mais tímido, né? Então o mal ele aparece mais, porque no jornal, na Globo, sei lá, na Record, seja qual for aí, o que dá Ibope é desgraça, é morte, é crime, é roubo, é corrupção, é isso que dá Ibope. Então é isso que eles mostram mais. Agora, aquele carinha que ajudou um cachorrinho na rua, o cara que teve acolheu um cara deitado lá no meio da calçada, ou tantas instituições que estão ajudando crianças e idosos e deficientes, não aparece, mas existem muitos, né? Então a gente tem que ter essa esperança que está se regenerando sim, está melhorando sim, né? Está melhorando sim, a gente tem que ter essa esperança que Jesus está no leme e que ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Você queria falar mais alguma coisa, né? Não, Val. Gente, eu tenho a impressão que hoje a gente vai parar por aqui, porque depois vem um outro versículo. Falta 15 minutos. Tá certo que a gente começou mais tarde hoje, mas eu acho que para a gente se estender mais tarde, também o pessoal fica cansado, né? Todo mundo tem o que fazer, tem que descansar um pouquinho, a Soninha fica com muito sono, né? Todo mundo fica, né? E eu ainda tenho que gravar um vídeo aqui hoje também. Bom, deixa eu baixar aqui. O projeto lá do Raul é Remanso Fraterno. Né? Isso, é o remanso, exatamente. Muito bom. E aí, Lisete, você não quer fazer agora a prece final, querida? Aquela hora não deu certo. Você faz pra gente, amor? Faço sim. Então tá bom, vamos lá, então. Pode começar? Então, vamos unindo as nossas auras, as nossas vibrações, nesse mesmo sentimento de amor a Jesus, o nosso Mestre. Jesus, que é o nosso modelo e guia. Vamos agradecendo a todos os mentores do plano espiritual superior que estão nos acompanhando durante todo o nosso estudo e que desde as primeiras horas do dia estão nos preparando e preparando esse momento. Vamos agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, gente. Um grande beijo no coração de cada um. E até a semana que vem. Até. Boa semana a todos. Boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.